Introdução. Você acreditaria se eu te dissesse que uma empregada doméstica, simples, sem sobrenome importante, sem fortuna, sem diplomas, conquistou o coração do empresário mais reservado e poderoso da cidade? Essa história não começa com luxo, nem com destino. Começa com luto, com silêncio, com uma mulher comum e um homem partido. Clara chegou à mansão Ferraz Monteiro com uma mala nas mãos e um passado marcado pela dor. Eduardo vivia ali com os filhos, envolto em uma tristeza que o mundo interpretava como frieza. Viúvo, solitário, acostumado a viver sem cor. E foi ali, entre roupas lavadas, histórias de ninar e olhares não planejados, que nasceu algo que ninguém previu. Um amor impossível aos olhos dos outros, mas verdadeiro demais para ser ignorado. Eles nunca se tocaram antes do tempo, nunca juraram promessas apressadas, mas em cada gesto, em cada silêncio, o amor foi crescendo. E quando tudo veio à tona, o que era bonito se tornou perigoso. Você vai ouvir agora uma história de coragem, de separações que rasgam, de escolhas que machucam, e de um reencontro que mostra que o amor, quando é real, vence tudo. Prepare o coração. Capítulo 1. O começo humilde. Você já entrou num lugar onde tudo parecia distante demais de quem você é, mas ao mesmo tempo, seu coração sussurrava: você ainda vai fazer parte disso? Foi assim que Clara se sentiu ao passar pelo portão de ferro da mansão Ferraz Monteiro, em uma manhã cinzenta de segunda-feira. Carregava apenas uma mochila puída, um vestido simples e um olhar firme. Não por coragem, mas por necessidade. Clara tinha 27 anos, vinda de uma pequena cidade do interior onde todos se conheciam pelo nome e onde a vida não oferecia muitos caminhos. Desde os 13, trabalhava em tudo o que aparecia. Cuidava de crianças, limpava casas, vendia bolos de porta em porta. Tudo para ajudar a avó, a única família que conhecera. Mas quando a avó adoeceu e partiu, Clara ficou só. E com dívidas? Muitas. A pequena casa herdada foi vendida para pagar parte dos tratamentos, e com isso restaram apenas lembranças e silêncio. Foi então que uma prima distante, que trabalhava em uma agência de empregos domésticos na capital, conseguiu uma vaga. É numa mansão, gente de nome. Eles precisam de alguém discreta, trabalhadora. Vai ganhar bem. Tem quarto e comida. Era o que Clara precisava. Um recomeço. Ou talvez só um abrigo. A mansão dos Ferraz Monteiro era imponente, com colunas brancas, jardim simétrico e janelas enormes. Tudo ali parecia limpo demais, silencioso demais. E frio. Foi recebida pela governanta, Dona Ruth, uma mulher em seus 60 anos, cabelos presos num coque e um semblante que não sorria. Falava baixo, mas com firmeza. Aqui, senhorita, cada coisa tem seu lugar. Horário é lei. Sigilo é regra. Entendido? Clara apenas assentiu. Ainda se sentia pequena, quase invisível, diante daquele mundo de mármore, prata e relógios caríssimos. Sua função seria clara: cuidar da rouparia, limpar os quartos do andar de cima e ajudar na cozinha à noite. Nos primeiros dias, Clara andava pelos corredores como quem pisa em terra sagrada. Observava os quadros nas paredes, retratos antigos, cenas de viagens, um casal elegante sorrindo à beira de um lago. Era Eduardo Ferraz Monteiro e sua esposa, Lívia. A mulher havia morrido há 3 anos, num acidente de carro na estrada para Paraty. Deixara 2 filhos, Gabriel, de 10 anos, e Helena, de 7. Eduardo, o dono da casa, raramente era visto. Passava o dia no escritório central do Grupo Ferraz, um conglomerado hoteleiro com unidades pelo país. Quando aparecia, era por poucos minutos. Alto, cabelos escuros já levemente grisalhos nas têmporas, sempre de terno e com uma expressão que os funcionários descreviam como distante. Não falava com ninguém da casa. Nem bom dia.
Clara, porém, começou a perceber pequenos detalhes que poucos viam. Como ele olhava, de longe, os filhos brincando no jardim, ou como passava as mãos nos livros da estante da falecida esposa, quase como quem procura algo, ou tenta se lembrar. Na quarta semana, aconteceu algo inesperado. Clara, distraída, subia com um balde de roupas limpas quando esbarrou em alguém no corredor. As roupas voaram, e ela, vermelha de vergonha, se abaixou imediatamente. "Me desculpe, senhor, me desculpe mesmo", murmurou sem nem olhar para cima. Mas ele não disse nada. Apenas se abaixou junto, pegou uma camisa branca caída no chão e a entregou. Quando Clara levantou o rosto, os olhos dos dois se encontraram. Foi um segundo, um instante só. Mas havia dor nos olhos dele, e havia algo nos dela que parecia reconhecer aquela dor. "Tá tudo bem", ele disse. Sua voz era grave, baixa e surpreendentemente gentil. Naquela noite, Clara demorou a dormir, não por medo, mas por causa daquele olhar. Era como se ele a tivesse enxergado. Nos dias seguintes, Eduardo passou a aparecer mais. Às vezes almoçava em casa, às vezes descia para tomar café com os filhos, às vezes, e só às vezes, lançava um olhar discreto na direção da copa onde Clara trabalhava. Ela, por sua vez, se limitava a manter a rotina, mas os sentidos estavam alerta. O coração também. Certa tarde, enquanto recolhia as roupas do varal interno, ouviu passos atrás de si. "Clara, não é?" Ela se virou surpresa. Era Eduardo, sem gravata, mangas dobradas, um homem menos formal do que o imaginado. "Sim, senhor." Ele hesitou. Depois perguntou: "Você que bordou o nome das crianças nas toalhas? Achei bonito." Lembrou minha esposa. Clara apenas sorriu, tímida. Naquela noite, ela chorou sozinha em seu quarto. Não porque estava triste, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia notado seu cuidado. Era cedo demais para entender o que estava acontecendo, mas o coração dela já começava a registrar o que a razão nem ousava supor. Naquela casa de silêncios e regras, talvez houvesse um espaço onde algo novo e verdadeiro poderia nascer. O que nasce no silêncio costuma ser mais forte, porque cresce sem alarde, sem promessas, sem garantias. Apenas cresce. Nos meses seguintes, a casa Ferraz Monteiro parecia ter mudado de temperatura. Era quase imperceptível para quem olhava de fora, mas Clara sentia. Os corredores pareciam menos frios. O riso das crianças ecoava mais vezes. A presença de Eduardo, antes escassa, se tornava frequente, mesmo que ainda envolta em uma aura de silêncio e contenção. Clara continuava dedicada ao trabalho, como sempre. Mas agora havia uma nova dimensão em cada gesto. Quando preparava o lanche das crianças, deixava discretamente a fruta favorita dele cortada em pedaços. Quando organizava os livros da biblioteca, sempre deixava o exemplar preferido sobre a poltrona, com um marcador de página no capítulo onde ele havia parado. Ele notava, e ela sabia. Certa noite, Clara estava na cozinha, sozinha, lavando a louça. Chovia forte lá fora. O relógio marcava quase 22 horas. Eduardo entrou. Vestia roupas simples, calça de moletom, camisa cinza. Nada nele parecia o empresário poderoso dos jornais. Ela, surpresa, interrompeu os movimentos. "Posso ajudar com isso?" ele perguntou. Ela sorriu, nervosa, enxugando as mãos. "Claro que não, senhor. Isso aqui é minha função." Ele se aproximou, pegou um pano e começou a secar os pratos. O silêncio entre os dois era macio, tenso e doce ao mesmo tempo. Pareciam dançar sem saber os passos. "Sabe o que é estranho, Clara?" ele disse, ainda olhando para os pratos. "Essa casa era muito mais silenciosa antes de você." Ela parou, segurando uma colher, sem saber o que dizer. Então ele continuou.
Não é só o barulho das crianças, é algo mais, como se o ar tivesse ficado menos pesado. Ela apenas sorriu. Mas por dentro, o coração batia tão alto que parecia ecoar pela cozinha inteira. Naquela noite, ela escreveu mais uma página em seu velho caderno. Hoje ele lavou louça comigo e falou comigo como se eu fosse... Gente, os dias seguiam. Pequenos gestos se repetiam, como notas de uma música que os dois ainda não sabiam cantar. Clara começou a preparar pequenos bilhetes com frases de livros que encontrava pela casa. Deixava sobre a mesa, entre os papéis dele. Ele nunca mencionava, mas sempre guardava. Ela sabia disso porque encontrou uma gaveta no escritório dele, onde estavam todos guardados, dobrados com cuidado. Houve uma tarde em que Clara foi chamada de última hora para cuidar das crianças porque a babá oficial havia faltado. Levou os dois para o jardim, contou histórias, fez bolhas de sabão. Eduardo chegou mais cedo do trabalho e ficou na varanda, observando tudo. Viu Helena abraçando Clara pelas costas. Viu Gabriel rindo alto, como há muito tempo não ria. E viu Clara olhando para os dois como só uma mãe saberia olhar. Naquela noite, ele desceu as escadas às 23, atravessou a casa em silêncio e foi até a cozinha. Clara estava costurando o botão da camisa dele que se soltara. Ela se assustou com sua presença. Você devia estar dormindo, senhor. Você também, Clara. Os dois sorriram. Ele sentou-se à sua frente, sem dizer mais nada, só observando. Depois de alguns minutos em silêncio, ele disse: Você é... diferente. Ela apenas respondeu: Eu sou só alguém tentando fazer o certo. Ele ficou sério, baixou os olhos e confessou em voz baixa: Faz tempo que eu não sinto paz, mas quando você está por perto, ela vem. Clara segurou a respiração. O coração dela disparou. Mas ela sabia, qualquer palavra errada, e tudo poderia ruir. Eu não sei o que dizer, senhor. Não diga nada, ele respondeu. Apenas fique. A relação dos dois crescia como uma chama escondida, discreta, mas impossível de ignorar. Mas a mansão tinha olhos. A governanta começou a desconfiar. Um motorista fez comentários. E alguns familiares de Eduardo, em jantares ocasionais, lançavam olhares tortos para Clara, a empregada que agora ajudava as crianças com os deveres e, por vezes, servia a sobremesa sentada à mesa. Certa tarde, a irmã de Eduardo o chamou de lado e foi direta. Ela é só uma empregada, Eduardo. Não se esqueça de quem você é. Ele nada respondeu. Mas naquele dia, Clara notou algo diferente no olhar dele. Um conflito, uma hesitação, uma dor que ele não sabia onde guardar. Naquela noite, ela ouviu passos se aproximando do quarto de serviço. Pensou que era engano, mas era ele. Posso entrar? Ela assentiu. Ele entrou, fechou a porta. O quarto era simples, pequeno, com um abajur aceso sobre a mesinha de cabeceira. Eduardo olhou ao redor como quem entrava num mundo proibido. Você vive aqui. E ainda assim, transforma essa casa inteira. Clara olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, sem desviar. Eu não quero atrapalhar sua vida, senhor. Eu sei o meu lugar. Ele se aproximou, tocou a borda da mesa e disse com a voz embargada: E se o seu lugar for ao meu lado? Clara chorou naquela noite, pela impossibilidade, pela coragem dele e pelo medo do que viria. O amor havia deixado de ser silêncio. Agora era escolha. Capítulo 3. O conflito e a escolha. O amor, quando é verdadeiro, não se esconde, mas também não se impõe. Ele espera, mesmo quando tudo parece perdido. A rotina naquela casa já não era a mesma. Depois de meses de olhares trocados, de conversas discretas na cozinha, de silêncios cheios de significado, o que Clara e Eduardo sentiam já não cabia entre as paredes da mansão. Era amor, sim, mas também era medo, culpa e uma certeza inquietante. Algo tão bonito não duraria escondido para sempre. E o mundo começou a perceber.
Primeiro, foram os empregados. O motorista, que antes cumprimentava Clara com gentileza, passou a ignorá-la. A babá, com quem ela dividia o lanche da tarde, pediu para trocar de turno. Dona Ruth, a governanta, continuava a tratá-la com respeito, mas agora com um ar de preocupação. Em uma noite silenciosa, Ruth entrou na cozinha, serviu 2 xícaras de chá e sentou-se à frente de Clara. "Você gosta dele, não é?" Clara baixou os olhos. Não era para acontecer, mas aconteceu. Ruth ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse: "Eu trabalho para essa família há 28 anos. Vi a esposa dele morrer por dentro muito antes do acidente. A dor dele é antiga, mas eu nunca vi os olhos dele como vejo agora. Nunca." E então, com a voz mais firme: "Mas esse mundo, minha filha, esse mundo não é feito para aceitar amores como o de vocês." A festa de aniversário de Gabriel foi o estopim. Cerca de 200 convidados, todos da elite paulistana, circularam pelos jardins iluminados da mansão. Clara preparou tudo com o mesmo cuidado de sempre, mas dessa vez, Eduardo a chamou ao centro com o microfone na mão. "Quero agradecer a essa mulher que transformou nossa casa num lar de novo." Houve aplausos, mas frios, protocolares. E os sorrisos eram disfarçados. No dia seguinte, as primeiras mensagens chegaram. Uma prima distante comentou em tom cínico: "Parabéns pelo bom gosto e pela coragem também." Uma colunista social publicou uma nota dizendo: "O empresário Eduardo Ferraz parece estar refazendo sua vida com uma mulher do lar." Literalmente. Os acionistas da rede de hotéis ligaram. Alguns clientes importantes expressaram preocupações com a imagem da marca. E a irmã de Eduardo, Teresa, não se conteve. "Você está destruindo tudo que construiu por uma fantasia romântica." "Não é fantasia, Teresa." "Então é o quê? Você vai mesmo colocar uma ex-empregada à frente do nosso nome, da nossa história?" A pressão aumentava de todos os lados. Mas Clara sofria calada. Passou a evitar a presença dele nos corredores. Desmarcou as noites de leitura com as crianças. Trocava os turnos sempre que podia. Tentava voltar ao anonimato. Mas já era tarde. Eduardo notou. "Você está se afastando?" Ela não respondeu. "Se é por causa dos outros, Clara, eu enfrento. Por você, eu enfrento tudo." Ela então olhou para ele com os olhos marejados e disse: "Eu enfrento o mundo inteiro, Eduardo, mas não quero ser o motivo de você perder tudo." Ele tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou. Começaram as demissões. 3 funcionários antigos pediram para sair, alegando incompatibilidade com o ambiente. Uma ex-funcionária escreveu uma carta anônima ao RH da rede de hotéis, acusando Clara de seduzir o patrão para benefício próprio. A gota d'água veio com um artigo publicado em um site de fofocas, com fotos discretas tiradas por alguém da equipe. Eduardo e Clara sentados lado a lado na varanda, rindo. O título era cruel: "O empresário viúvo e sua nova Cinderela doméstica." Clara leu aquilo sentada no quarto, tremendo. Eduardo tentou minimizar. "Isso não muda nada." Mas ela respondeu com firmeza: "Muda tudo." No dia seguinte, Clara fez algo que doeu mais do que qualquer humilhação. Pediu demissão. Escreveu a carta à mão. Dobrou com cuidado. Deixou sobre o criado mudo dele. E partiu ao amanhecer, levando apenas o que trouxera: sua mala surrada e o caderno de anotações. Eduardo entrou no quarto dela quando já era tarde demais. Ao ler a carta, sentiu o chão sumir. "Eu te amo. Mas o mundo não está pronto para o nosso amor. E eu? Não sou forte o suficiente para carregar o preço sozinho. Perdoa minha fraqueza. Cuide das crianças. E se ainda pensar em mim, me imagine sorrindo como nos nossos dias bons." Eduardo chorou. Pela segunda vez na vida, ele chorou como uma criança. Passaram-se dias. Depois, semanas. As crianças ficaram tristes, caladas. Gabriel teve febre por dias.
Helena dormia abraçada ao travesseiro de Clara. Eduardo tentava preencher os espaços, mas nada funcionava. As coisas também iam mal nos negócios. Ele faltava reuniões, cancelava compromissos. Uma viagem internacional foi adiada. O conselho começou a pressioná-lo para se afastar temporariamente. Mas o que doía mais era o silêncio dela. Um mês depois, decidiu procurá-la. Foi até a cidade natal. Visitou a prima que a indicara à agência. Descobriu que Clara havia se instalado em uma pensão simples, no centro da cidade. Bateu à porta. A dona atendeu. Ela saiu. Vai sempre para uma praça ali perto. Gosta de sentar e escrever. Eduardo foi até lá e a viu. Sentada em um banco de madeira, cabelo preso num coque simples, roupa modesta. Escrevendo no caderno azul. Ele parou, respirou fundo e se aproximou devagar. Ela o viu. Parou de escrever. Você veio. Ele sentou ao lado dela. Não devia ter deixado você ir. Ela abaixou os olhos. Eu achei que te libertava. Você me tirou o ar. Os dois se olharam. As palavras faltavam. Mas o amor estava ali, intacto. Então ele segurou a mão dela. Clara, volta comigo. Não como funcionária, como mulher, como companheira, como tudo o que você já é para mim. Ela o olhou em silêncio. As lágrimas caíam. Eu não tenho sobrenome importante, nem passado bonito. Mas tenho o futuro mais lindo que eu já vi. E a abraçou. Ali, naquele banco de praça, Eduardo escolheu o amor. Sem status, sem conveniência, sem garantias. Apenas amor. Capítulo 4. O amor que venceu tudo. Alguns amores nascem no silêncio. Outros sobrevivem à tempestade. Mas os mais raros são aqueles que escolhem ficar, mesmo quando tudo diz que não. Clara voltou à mansão Ferraz Monteiro 2 dias depois do reencontro na praça. Mas não como empregada. Voltou como convidada, como presença desejada, como amor assumido. Na porta, Dona Ruth a esperava, com os olhos marejados. Você voltou mesmo, menina. Clara sorriu emocionada. Dessa vez, é para ficar. Ruth a abraçou. E pela primeira vez, Clara sentiu que não era apenas tolerada ali. Era bem-vinda, pertencente. As crianças correram pelos corredores quando a viram. Helena pulou em seus braços. Gabriel segurou forte sua mão. Você foi embora para sempre? Não. Eu só fui lembrar de quem eu sou. Mas eu nunca deixei vocês. Eduardo, ao fundo, observava a cena com olhos brilhando. Naquela noite, os 4 jantaram juntos, como uma família, sem protocolos, sem pressa. Na semana seguinte, Eduardo convocou uma reunião extraordinária com os membros do conselho do Grupo Ferraz. Estavam todos presentes, diretores, acionistas, executivos que o conheciam há décadas. Ele subiu ao palco, pegou o microfone e disse: Muitos aqui conhecem minha trajetória. Sabem do que construí com trabalho, com perdas e com muito sacrifício. Mas poucos sabem do que quase perdi. Por medo. A sala ficou em silêncio. Nos últimos meses, eu descobri que uma vida sem verdade é uma vida vazia. E que um amor simples, vindo do lugar mais improvável, pode ser o que salva tudo. Ele então olhou diretamente para Clara, sentada na última fileira da plateia. Por isso venho anunciar meu afastamento temporário. Quero cuidar da minha casa. Quero cuidar da mulher que amo. Alguns aplaudiram, outros apenas baixaram os olhos. Mas ninguém ousou contestar. Poucos meses depois, Clara e Eduardo se casaram em uma cerimônia discreta no jardim da mansão. Apenas os amigos íntimos, os filhos, Ruth e alguns rostos novos, que viam nela o que ela era de verdade: luz. Clara usava um vestido simples, de tecido leve, feito à mão por uma amiga do interior. Não havia luxo, mas havia verdade em cada detalhe. No altar improvisado sob uma árvore frondosa,
Eduardo disse: Quando eu perdi a Lívia, achei que minha vida tinha acabado. Mas Deus me trouxe você. Eu quero ajudar outras Claras, ela dizia. E ajudou. 5 anos depois, em uma entrevista para um programa de TV, perguntaram a Eduardo: Você nunca se arrependeu de ter mudado tudo por ela? Ele sorriu. Se eu me arrependo de ter escolhido o amor? Nunca. O que eu me arrependo é de não ter feito isso antes. Algumas histórias desafiam o que o mundo aceita, mas desafiam porque são verdadeiras demais para caber em convenções. E com você, eu reaprendi o que é amar com calma, com fé, com esperança. Clara respondeu com a voz embargada. Eu nunca imaginei que meu lugar seria aqui. Mas hoje eu sei, meu lugar sempre foi ao lado do seu coração. As crianças foram as primeiras a aplaudir. Depois do casamento, Clara passou a coordenar um projeto social com mulheres em situação de vulnerabilidade. Oferecia oficinas de costura, acolhimento psicológico e cursos de alfabetização, tudo com o apoio de Eduardo. E no fim, o que resta é o que foi construído com alma, com coragem, com entrega. Clara e Eduardo nos lembram que o amor não tem classe social, não tem status, não tem manual. O amor apenas é. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que acredita que o amor verdadeiro não conhece limites. Você acredita que duas almas podem se encontrar, mesmo quando o mundo inteiro tenta impedir? Conclusão: Clara não era só uma empregada. E Eduardo não era apenas um empresário viúvo. Eles eram, no fundo, dois corações solitários tentando encontrar paz. Em um mundo que insiste em dizer quem pode e quem não pode amar. Eles enfrentaram olhares, fofocas, ameaças, humilhações. Clara foi julgada. Eduardo foi pressionado. Ambos poderiam ter desistido. E por um tempo, quase o fizeram. Mas o amor verdadeiro tem uma força mansa. Ele não grita. Ele resiste. E quando reencontraram um ao outro, não havia mais medo, nem dúvida. Ele não a trouxe de volta como funcionária. Trouxe como mulher, como igual. E juntos eles construíram um novo lar. Não só para si, mas para todos que acreditam que o amor é maior que a conveniência, maior que a classe social, maior que qualquer julgamento. Hoje, Clara é inspiração. Eduardo é exemplo de coragem. E os dois são prova viva de que o amor não pergunta: de onde você veio? Ele apenas reconhece quando alguém pertence ao seu coração. Porque no fim, o que realmente importa é o amor que fica. Aquele que, contra tudo e todos, escolhe ficar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também acredita no poder do amor verdadeiro. Você já viveu um amor que desafiou o mundo?